Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um comentário bíblico sobre a lição dos jovens. Nós vamos para a lição de número 4, não dá para enxergar muito bem aí, né? Mas é o uso virtuoso dos bens materiais, né? O texto do dia diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6:17. A síntese diz o seguinte: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto, certo? Temos dois textos aqui na leitura bíblica em classe. O primeiro texto se encontra em 2 Tessalonicenses e o segundo texto em 1 Timóteo. Vamos passar a ler aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 13, diz o seguinte: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos houvéssemos desordenadamente entre vós, nem de graça, comemos o pão de homem algum, mas com o nosso trabalho fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Agora 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esses são os dois textos, dois livros, um escrito pelo apóstolo Paulo, aliás, os dois escritos pelo apóstolo Paulo, né? Um escrito aos Tessalonicenses e outro ao seu filho na fé, Timóteo. E trata aqui de assuntos um pouco diferentes, né? Nós vamos comentar um pouco aqui sobre o uso virtuoso dos bens materiais. Primeiro, esse texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai escrever porque havia alguns irmãos deixando de trabalhar. Olha aí, né? A mensagem da vinda de Jesus, que Jesus estava próximo a vir, como nós pregamos até os dias de hoje, que Jesus está próximo e cremos nisso. Agora, alguns irmãos entenderam, né? Tinham os espertos lá, os espertos de Jesus lá, que Jesus ia vir tão próximo que não precisava mais trabalhar, né? Pararam de trabalhar e passaram a viver do sustento dos outros, né? Isso aí se tornava pesado para os irmãos que trabalhavam. Começou a causar problemas e o apóstolo Paulo escreve que mesmo estando esperando a vinda de Cristo, devemos trabalhar. Aliás, a Bíblia toda adverte que devemos trabalhar. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus, né, nos colocou na terra para trabalhar, né, para arar a terra, para dar frutos. Então nós temos essa função. Isso é uma dádiva divina. Olha aí, né? Muitos irmãos vão achar ruim, né? Mas quem é verdadeiramente cristão sabe da sua função e importância do trabalho, que você está fazendo também uma ordenança divina, trabalhando para se sustentar a sua família e sustentar os seus irmãos.
Então isso a Bíblia nos adverte, nos ensina que temos que trabalhar. O apóstolo Paulo puxa na orelha os irmãos lá preguiçosos, né? E usa ele próprio como exemplo. Ele diz: eu mesmo, quando estive aí, estive trabalhando, não fui pesado a ninguém. O apóstolo Paulo fazia tendas e ele, em algumas igrejas que passavam, que fundava, ele trabalhava. Em outras, ele conseguia viver das ofertas dos irmãos, né? Sempre, claro, a maioria eles trabalhava porque ele era um missionário e chegava ali, fazia tendas, chegava ali e geralmente ele trabalhava, certo? Alguns locais ele tinha alguém que ajudava e ele não precisava trabalhar. Então, o que é correto? Como já falei, se o apóstolo Paulo fazia isso, né? Então nós temos, não só porque o apóstolo Paulo fazia isso, mas ele nos ensina sobre isso. É correto o pastor ser sustentado pela igreja? Sim, é correto. É correto o pastor também trabalhar para se sustentar? Sim. Os dois modelos estão na Bíblia e não tem nada de errado com nenhum dos dois modelos, certo? Inclusive, aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo lança isso em roxo e diz: olha, eu fui aí e trabalhei para que minha glória não fosse maculada por vocês. Ou seja, os coríntios eram um povo tão, né? Acho que você sabe como, né? Falador, que o apóstolo Paulo, ele não queria perder nenhuma oportunidade de pregar o evangelho. Ou seja, não queria ter nenhuma acusação sobre ele, para que ele tivesse abertura em todo canto e todos recebessem a mensagem de Jesus, até os crentes falador, né? E aí ele se mantia, né, para não haver nenhum tipo de falatório. Então, o apóstolo Paulo usava da lei do amor que ele mesmo expressou, ele mesmo nos ensinou, né? Em alguns locais que ele via que poderia ser sustentado, ele usava o tempo livre, melhor dizendo, né? O tempo, ocupava, investia o seu tempo na pregação do evangelho. Em alguns locais ele tinha que trabalhar e conciliar o seu trabalho com a ministração do evangelho. Então, já deixa no ensinamento, né? Nos dias de hoje temos muitas pessoas, infelizmente, querendo se aproveitar do evangelho, cantores cobrando para pregar, pregadores cobrando para pregar, e pior, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas chamando essas pessoas e desembolsando um cachê para elas. Isso não é um modelo bíblico. Se você quer ofertar aquele que vem dar uma palavra, quer ofertar aquele que louva, é uma coisa, mas pagar, você estipular valores, não é um modelo bíblico, né? Vá vender o seu trabalho em outro lugar, mas o evangelho tem que ser pregado de graça, né? De graça recebeste, de graça deves dar. Então, muitos pastores também que têm uma visão errônea do evangelho, pensam que ser pastor é para se sustentar. Não. E aí são lobos devoradores, são pesados para igrejas. Tem pastores que acabam com igrejas, chegam em cidades e desfazem, muitos membros correm com medo desses lobos devoradores, são verdadeiros missionários de outras igrejas, né? Tem outras igrejas que enchem quando um certo pastor vai, porque ele espalha todo mundo, ele já só quer saber do dinheiro, né? E o que não se preocupe, meu irmão, com isso, continue sendo crente. Deus está vendo, Deus não leva o culpado por inocente, a mão de Deus vai descer sobre esses pastores, vai descer sobre os supervisores desses pastores. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Não se preocupe, continue sendo crente, continue crendo na Bíblia, esses homens vão pagar. É assim como todo rico, ímpio, toda pessoa desonesta em qualquer trabalho vai pagar o pastor da mesma forma. Se for desonesto, se a sua intenção for impura, se a sua intenção é apenas ganhar dinheiro, se aproveitar das ovelhas, ele vai pagar, certo? E o outro texto trata, né, sobre os ricos, né? E os ricos, ele manda que os ricos não sejam altivos, ou seja, porque eles não confiam no dinheiro, confiam em Deus. E ele diz aqui que abundantemente nos dá todas as coisas para gozarmos. Então, não é pecado ser rico,
não é pecado. Deus nos dá as coisas para nós administrarmos. Nós somos mordomos. A figura do crente, a figura daquele que conhece a Jesus, ele sabe que tudo que temos foi Deus que nos deu. O ar que respiramos, a casa que temos, o carro, a nossa família, isso tudo, somos mordomos e seremos cobrados por isso. Então, se temos muitos e muitos não foi dado, muitos seremos cobrados. Como já falei, né? O mesmo acontece para os pastores, o mesmo acontece para você, que Deus lhe concedeu algo, Deus lhe concedeu uma família, se Deus lhe concedeu filhos, Deus vai cobrar isso de você. Então, nós temos que administrar bem, temos que ajudar a nossa família, ajudar a nossa igreja, ajudar os nossos irmãos. Essa é a função do crente que tem os bens nas mãos do Senhor. A verdadeira boa utilização dos bens é você ser um bom mordomo, um bom administrador. Da mesma forma, a Bíblia condena a utilização errônea dos bens materiais. Aquela pessoa que só pensa em si mesmo, aquela pessoa que não quer saber do próximo, aquela pessoa que não só utiliza os seus bens pensando nele mesmo. Então, Deus vai cobrar severamente. Eles não creem nisso, porque se crescem, não agiam dessa forma. Então, se você, meu amigo, tem bens materiais, é uma forma que Deus lhe deu e você tem que administrar de forma correta. Tem que administrar para o seu lazer, claro, para o seu gozo, claro, mas não só para você. Você tem uma família que lhe rodeia, você tem uma igreja que lhe rodeia, tem necessitados ao seu lado, né, que lhe rodeia. Então, como você está administrando seus bens? Essa é a lição do próximo domingo, que você possa meditar na correta utilização dos bens materiais. Que Deus possa lhe abençoar mais e mais e que você possa crescer cada dia trabalhando de forma honesta, trabalhando de forma dentro dos padrões cristãos, que você possa conseguir muitos recursos, né, para administrar em bem do reino de Deus, em favor do reino de Deus, certo? Caso contrário, você tenha recursos apenas para desperdiçar nessa vida, apenas uma passagem de tempo, melhor que você não tenha. Melhor que você se contente, faça como Agur, né? Senhor, me dá nem a riqueza nem a pobreza, e fique por aí mesmo. Porque a riqueza, né, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, como vimos já nessas lições. Então aqui eu agradeço a paz do Senhor, estamos aí, perguntem, fiquem à vontade, estamos aqui para contribuir e ajudar aqueles que estão na escuta. Paz do Senhor.